Alunos do segundo ano, vamos corrigir a nossa atividade sobre algas, protozoários e doenças. Então, aqui, primeira questão era colocar seu e-mail, né? Seu nome. Galerinha, próxima vez, colocar o nome completo, tá? Algumas pessoas colocam só o primeiro nome. Isso aqui é uma forma que a gente tem de validar que é você mesmo que está fazendo sua atividade. Pode o outro colega responder? Pode, mas, né, eu tenho como conferir pelo registro da conta. Então, vamos fazer certinho, tá, galera? Bota o nome completo aqui. Você marcava a sua turma, belezinha. A primeira questão mesmo de conteúdo, que é a 4, fala assim: em relação às algas diatomáceas, assinale a alternativa correta. Eucarionte, porque ela possui célula eucarionte e pertence ao reino protista. A questão 5, apenas a afirmação 1 e 3 estavam corretas, né? A afirmação que as algas verdes podem ser unicelulares, filamentosas ou membranosas. Tudo certinho, todas fazem fotossíntese. A 2, as algas verdes possuem, além de clorofila A e B, outros pigmentos, tais como carotenos e xantófilos. Não tem esses pigmentos, tá? E a afirmação 3, as algas podem se reproduzir tanto sexuadamente como assexuadamente. Tá corretinha. A maior parte da reprodução delas é assexuada, mas também existem espécies que fazem reprodução sexuada. Questão 6 fala sobre a maré vermelha, que é um fenômeno de proliferação excessiva, né? Gabarito correto, essa daqui, ó, a proliferação excessiva de certos protistas planctônicos, pirófitas, que liberam toxinas na água, totalmente poluente, né? E mata os outros seres vivos que estiverem ao redor. O H, material gelatinoso, utilizado em laboratórios de pesquisa como meio de cultura para germes, é obtido a partir de algas vermelhas, né? Substância de preenchimento. Questão 8. Qual das alternativas apresenta substâncias economicamente importantes extraídas da parede celular de algas vermelhas? Carrena, carregena e H, tá? H, o principal. Questão 9. Um aquário de laboratório apresentava a parte internas um tom esverdeado e pequeninas bolhas junto às manchas verdes. À noite as bolinhas desapareciam e a explicação para o fenômeno é que as manchas verdes são algas. Através da fotossíntese, eliminam O2, que são as bolinhas que estavam saindo. E esse processo só acontece durante o dia por causa da iluminação. Para fazer fotossíntese precisa de luz, né? Questão 10 é uma questão discursiva, que diz: os protozoários de água doce em geral possuem vacúolos contráteis, que são constantemente se enchem de água e se esvaziam, eliminando água para o meio externo. Já os protozoários de água salgada raramente apresentam essa estrutura. Quer que você diga por quê, né? Qual a razão dessa diferença? Por quê? Porque pela osmose a água entra com facilidade na célula desse protozoário. Então, como ela entra com muita facilidade, ela tem que ir eliminando o excesso, senão ela vai chegar a um momento que vai explodir. E a letra B pergunta o que deve ocorrer com um protozoário de água salgada desprovido de vacúolo contrátil. Ele ganharia água do meio por osmose e sofreria lise, né, ruptura da célula. A questão 11 é a definição, a abertura permanente da membrana, permitindo a ingestão de partículas alimentares, como é que se chama? Citostoma, né, por onde entra a alimentação. Indique a correspondência falsa entre os órgãos de animais superiores e organelas de protistas. Vacúolo pulsátil não é uma estrutura que lembra um coração, é só uma estrutura para jogar água para fora para a célula não estourar, né? Não correr a lise. A questão 13, determinados indivíduos, quando são picados por insetos do gênero Anopheles, em seguida apresentam uma doença conhecida vulgarmente pelo nome de malária, com que esse indivíduo apresenta um paralisia chamado de plasmódio, que é o gênero do protozoário que causa a malária, tá? São várias espécies diferentes, 4 principais espécies, mas todas do gênero Plasmodium.
Questão 14. Se um indivíduo com malária coabitar com pessoas sadias, a transmissão da doença poderá ocorrer através da picada de espécies de mosquitos? Ou seja, coabitar, gente, é viver junto, tá? Com pessoas sadias. Não transmite pela convivência, né? Se transmite através da picada do inseto contaminado. Questão 15 é do mal de Chagas. A letra A quer saber como que se contamina, né? Como que as pessoas são infectadas, que é através do inseto contaminado. Que inseto que é esse? É o barbeiro. A gente é contaminado através das fezes dele. Ele nos pica e ao mesmo tempo faz cocô, né? Defeca. E a gente coça esse ferimento, promovendo a contaminação das fezes no orifício de ferimento. E assim o protozoário, que é microscópico, entra por esse orifício. Qual é o órgão mais afetado? O coração, e a principal medida profilática é combater o inseto transmissor, porque automaticamente você vai estar combatendo também o protozoário. Outra forma de evitar ser contaminado é a higienização dos alimentos, principalmente alimentos que são consumidos cru, né, in natura, como o açaí, por exemplo. A questão 16 assinale a alternativa incorreta com relação aos protistas. Todos os protozoários são aeróbios? Não, né? E vivem em meio rico de oxigênio livre? Não, existem também protozoários que são anaeróbicos. Vamos agora para a atividade dos fungos. Mesmo esqueminha, questão 1, 2 e 3 de marcar seus dados, né? A questão 4 fala sobre bolhas microscópicas que são eliminadas pelas leveduras. Aí pergunta as características das leveduras. Elas são eucariontes, que possuem células eucarióticas, né? É fungo, são unicelulares e são heterotróficos. A questão 5 é discursiva, pede para falar como é a formação do fermento na massa, né? Como formam o fermento. Na superfície das células realizam respiração aeróbica e no interior da massa, com ausência de oxigênio, ocorre fermentação alcoólica e liberação de gases, por isso que a massa cresce. E a B, a fermentação alcoólica, produz CO2, estufando, crescendo a massa. A questão 6 pergunta quais são os exemplos de doenças causadas por fungo, candidíase, pano branco, né? A questão 7, a parte comestível do cogumelo, do champignon, corresponde ao quê? Ao corpo de frutificação do base de homiceto. A questão 8, durante muito tempo os fungos foram classificados no reino Plantae. Por que eles saíram? Porque eles não fazem fotossíntese, para ser planta tem que ter fotossíntese. Mas as algas fazem fotossíntese e não são plantas. Não, porque elas não têm tecidos verdadeiros e para ser planta precisa, tá? Questão 9. Substâncias presentes na parede das ínfas fúngicas, também presentes no esqueleto de alguns animais, como crustáceos e insetos. Quitina, uma das substâncias mais rígidas do nosso planeta. 10. Os fungos apresentam nutrição heterotrófica, sendo decompositores da matéria orgânica morta, em alguns casos viva. Durante esse processo de obtenção de nutrientes, a digestão com uso de enzima nos fungos ocorre de forma extracelular. O fungo libera esse produto, né, sobre o meio externo. Essa substância ela degrada, ela quebra as moléculas e aí o fungo só absorve os nutrientes. Questão 11. Os fungos são utilizados pela indústria farmacêutica na fabricação de medicamentos, principalmente antibiótico. Aí você já lembra direto do penicilínio, que é o fungo que deu origem à penicilina, né? O primeiro antibiótico e que ajudou os Estados Unidos e seus aliados a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, foi a Segunda Guerra Mundial. 12. A associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrição promovem a associação mutualística entre ambos, é conhecida como micorriza. Por que isso acontece? Porque o fungo está lá no solo liberando as suas substâncias para fazer digestão extracelular. Essas substâncias quebram as moléculas
que são grandes demais para essas plantas absorver, então o fungo absorve o que é bom para elas e a planta absorve o que é bom para elas. Me corrija. Pronto. Questão 13. Observando um mofo que crescia sobre uma infiltração de água no teto da sala, um estudante de biologia fez a seguinte afirmação, né? 1, 2, 3 e 4. Qual que está correta? A 1, a 2 e a 3. Por que a 4 está errada? Porque ele não faz fotossíntese, fagocitose. Até pode fazer fagocitose, mas o problema aqui é essa digestão intracelular, tá? Fungo extracelular, digestão. Questão 14, desmanchando-se uma porção de fermento em um pouco de água, levando-se uma gota desta preparação na lâmina lamínula no microscópio. Certamente encontraremos um tipo de fungo unicelular, tá? Que é o fermento que nós usamos aí para a fabricação do pão, é uma levedura, um fermento unicelular. Aqui, verdadeiros, todos são heterotróficos e realizam decomposição, apresentam glicogênio como substância de reserva, sim, assim como nos animais. Falso, suas células apresentam parede celular com celulose, não, com quitina, apresentam desenvolvimento embrionário. Não, não tem desenvolvimento embrionário, isso aqui é coisa de reino animal, galera. Vocês vão lembrar de embriologia com o Danilo. E a questão 16, assinala a alternativa que indica corretamente a característica do fungo. A única que está certa, a hifa compõe cenocítico septada. É um tubo microscópico que contém o material celular do fungo. A questão 17, discursiva, para falar qual que é a função, né? As bactérias e fungos podem contribuir para a reciclagem dos nutrientes, porque eles realizam a decomposição da matéria orgânica, assim eles devolvem os nutrientes para a cadeia. E a B, um exemplo de conquista científica no combate à infecção, desenvolvimento do antibiótico, né? Principalmente a partir da penicilina, do penicillium, que levou à formação da penicilina. A questão 18, uma questão enorme, né? E todas as afirmações estão corretas, apenas a 1, a 2 e a 3. Por que a 4 está errado? O controle biológico é uma técnica que utiliza meios naturais criada para diminuir a população de organismos considerados pragas devido ao uso de inimigos naturais para controlar a população e a propagação das pragas. Não há desvantagem na utilização dessa técnica. Há sim algumas desvantagens, né? Porque isso pode perder o controle, pode atacar seres que não se queria, né? Que atacasse. Tudo tem que ser feito com estudo. A gente não pode introduzir um ser em outro ambiente sem um estudo prévio, sem um conhecimento. Tem até um episódio do Desculpa, tô aqui gravando essa aula quase 3 horas da manhã. Um episódio dos Simpsons que mostra isso. O Bart levou uma perereca africana não, australiana lá para a cidade dele, que começou a reproduzir demais. Aí eles trouxeram uma cobra para se alimentar dessa perereca, que reproduziu demais também, virou inferno na cidade. E assim vai. E a questão 5 diz que a micose é o nome genérico dado a infecções provocadas por fungos. Entre as micoses que afetam os seres humanos, podemos destacar a candidíase, a tricomoniase e a piridiase. Essa piridiase, acredito que não, acredito que seja isso que está errada. E, não, né, essa aqui, ó, tricomoniase é protozoário, isso daqui não é... Não lembro. Enfim, tá errado. É isso, galera.